Muito boa tarde, mais uma terça-feira de carnaval, né? Nós vamos sair num bloco só aqui, né? Nossa oportunidade aí, né? Mas cá estamos nós e só temos a agradecer a Deus pela oportunidade, né? Com certeza. Hoje nós estamos contando com o Roberto, aí de boa vontade, trazendo a palavra dele aí pra gente. Vamos fazer a nossa prece para passar para ele a palavra que vai falar sobre estranha moral. Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elbling. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa tarde. O tema de hoje a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Estranha moral é Kardec que coloca, porque Jesus fala em Lucas 14, 25 a 27 e também Mateus 10, 37, fala o seguinte: e muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos, e ainda sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso foi Lucas, e o Mateus diz o seguinte: o que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por isso que Kardec coloca esse, vamos dizer assim, um subtítulo dizendo estranha moral, e eu gostaria hoje de fazer uma proposta diferente, porque antes de fazer a palestra, enquanto eu estou estudando, eu costumo assistir palestras a respeito do mesmo tema de outras pessoas, né? Ou ler alguma palestra que foi escrita, e a maior parte deles que fizeram essa palestra sobre esse tema falam muito a respeito do problema da língua, da tradução e tudo isso. E, na verdade, acabam não falando a respeito do objetivo de Jesus ao falar isso que ele disse, né? Então eu queria trazer para vocês a proposta de a gente fazer uma reflexão e vocês encontrarem dentro do conhecimento de vocês, dentro da caminhada de vocês, tanto nessa encarnação como seres imortais, que a gente já vem há algum tempo, né? Vem, reencarna, depois desencarna, e como a gente tem um conhecimento como ser imortal, a gente analisar essas palavras de Jesus. Porque, na verdade, quando Jesus colocou, na época que esteve entre nós, todas aquelas propostas e trouxe para nós o Evangelho, ou a Boa Nova, né? O objetivo dele principal era deixar um legado. Porque quando ele esteve entre nós, ele marcou, pelo menos, o mundo ocidental de maneira bastante firme
Tanto é que, né, hoje em dia se fala em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ou seja, foi uma marca bastante forte a vinda de Jesus. E qual era o objetivo principal de Jesus? Era justamente colocar uma mudança, trazer uma mudança naquele modo de viver que nós tínhamos, que nós possivelmente já vivíamos naquela época, encarnados ou não, porque também as palavras de Jesus não eram destinadas somente aos encarnados. As palavras de Jesus eram destinadas a todos nós que vivemos no planeta Terra, ou encarnados ou desencarnados. E o objetivo dele principal era marcar a mudança da nossa evolução, da nossa caminhada. Porque muitos de nós achamos que nós estamos numa fase de transição agora. Mas essa fase de transição não começou agora. Essa fase de transição começou justamente quando Jesus esteve entre nós. Porque ele fez principalmente a apologia ao amor, que não era uma coisa que era praticada com, vamos dizer assim, com o objetivo que ele trouxe para nós, né? Quando ele diz, por exemplo, que se a gente levar um tapa na face direita, a gente deve oferecer a outra, isso é uma colocação de um revolucionário. Imagina que na época era permitido, se alguém matasse o seu filho, de matar o filho dele. Então era uma coisa bastante extrema que não cabe mais nos dias de hoje. E quando a gente lê ou ouve ou assiste a respeito da morte de maneira geral, morte violenta, eu quero dizer, já causa em nós um impacto bastante grande. Ou seja, a gente já mudou, já melhorou bastante de 2000 anos para cá. Não melhoramos assim como seria o ideal, mas a gente já pode dizer que houve um progresso na nossa parte moral, né? Então, o objetivo principal de Jesus, o que era? Era deixar para nós ensinamentos, recomendações, para que nós pudéssemos começar a caminhar naquele objetivo da nossa criação, que Deus nos criou para nós sermos felizes. Então, para nós sermos felizes, nós temos que aprender a amar. Amar a nós mesmos, claro, mas amar principalmente ao próximo. Tanto, né, é que Jesus deixou bastante claro isso quando ele disse que o mandamento principal era amar a Deus, mas que o segundo, e não menos importante, era amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, sempre que nós pensarmos no próximo, como quando a gente resolver fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, se nós pensarmos no próximo, a gente vai estar sempre no caminho correto, porque nós vamos estar dando a importância devida àqueles irmãos que convivem conosco, né? E para isso, para a gente poder talvez enxergar melhor essa questão, o Espiritismo veio trazer para nós um modo mais coerente de nós olharmos para a nossa existência, tanto encarnados como desencarnados. Porque nós olhamos para a nossa existência
como uma existência de continuidade. Ou seja, não existe uma interrupção na nossa existência. Nós somos seres imortais, que de quando em quando recebemos a oportunidade de ter um corpo, e durante esse período que nós temos o corpo, que a gente vive numa dimensão onde a matéria é bastante ainda sólida, vamos dizer assim, né? Nós temos também a necessidade de aprendizado, de corrigir problemas do passado, de olhar por aqueles que convivem conosco, de procurar, enfim, uma convivência saudável. E uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita trouxe para nós, e isso Kardec colocou logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é Deus. Vejam bem, ele não pergunta quem o que é Deus, o que essa divindade significa, não para nós. A pergunta foi dirigida para o mundo espiritual. O mundo espiritual responde que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, existe só um Deus e existe esse Deus que criou tudo. Então nós fomos criados por Ele. Depois dele, tudo vem. Antes dele, nada existia. Então na doutrina espírita, mas também em outras religiões, a gente tem alguma dificuldade de entender também a figura de Jesus. Na verdade, Jesus é o Cristo terreno. O Cristo terreno é o administrador do planeta, aquele que estava presente antes do planeta começar a ser formado. Ou seja, a gente tem que sempre lembrar que ele já era um ser crístico antes do planeta ser formado. E o planeta foi formado, de acordo com a ciência, há 4,5 bilhões de anos atrás. Tem bastante zero. Então, há 2.000 anos, quando ele esteve entre nós, foi um esforço muito grande. Imagina um ser crístico, depois de 4,5 bilhões de anos, administrando o planeta, que é responsabilidade dele perante Deus, de conseguir usar um organismo físico igual a esse que nós temos, que é uma maravilha, mas para um ser crístico é bastante complicado usar um organismo físico desse. E aí vem a nossa grande dúvida, porque nós temos o hábito, quando a gente não entende as coisas, a gente imaginar que é igual a nós, para a gente conseguir entender. Mas Jesus, o Cristo terreno, ele esteve entre nós, mas ele não tem nada igual a nós. Nós talvez um dia vamos chegar a ser espíritos crísticos. Talvez não, com certeza, porque a nossa caminhada vai nos levar a isso. Talvez vai levar bastante tempo, mas nós vamos chegar lá. Mas então, quando Jesus esteve entre nós, como administrador do planeta, ele sabia tudo e planejou tudo que o planeta ia passar, e nós também, claro. Então ele precisava e tinha o objetivo de deixar recomendações para que a gente pudesse viver bem, né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, a gente sempre tem vontade de orientar de tal maneira que essa pessoa não tenha problemas, que ela possa viver tranquila e viver bem. Esse era o propósito dele. Então, quando a gente olhar o que ele deixou de legado através do Evangelho, nós temos que imaginar que ele falou sim para aqueles seres que viviam naquela época.
Mas a mensagem dele não tem prazo de validade. A mensagem dele é para sempre. Enquanto a Terra vai evoluindo, a mensagem dele vai servindo como guia, como uma meta que a gente deveria seguir. Então, vamos procurar evitar de prestar atenção nas palavras e ver o ensinamento que Jesus traz para nós. Porque ele, em muitas ocasiões, né, ele falou a respeito de... usou palavras que eram bem adaptadas para a época quando ele esteve entre nós. Porque nós éramos ainda seres rudes, estávamos acostumados a usar de força para resolver as coisas. Nós éramos lavradores ou criadores de ovelhas, então tudo está muito ligado a essa realidade que existia naquela época. Mas isso não quer dizer que hoje a gente não consiga entender só porque a gente evoluiu e possivelmente não somos mais lavradores nem criadores de ovelha e nem usamos a força para resolver as nossas questões. Então ele traz aqui bastante colocações, né, para a gente procurar entender. Uma delas, ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. É estranho, né? Se a gente for imaginar que Jesus tinha o objetivo de divulgar uma nova percepção para nós, que era o amor, então ele falar que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Mas se vocês imaginarem bem, num determinado momento da nossa existência, né, nós somos confrontados com várias alterações muito marcantes para nós. E essas alterações mexem profundamente com a nossa caminhada, com as nossas convicções, com os nossos objetivos, né? E essas alterações, elas são de várias naturezas, né? Se a gente, por exemplo, trabalha num local durante vários anos e de repente é demitido, isso aí é como se fosse uma espada, né? Cortando a nossa existência que parecia que era tranquila e de repente nós somos confrontados com uma alteração muito grande. Ou nós podemos ficar doentes, termos uma doença grave, como se fosse uma espada cortando, né? Então, exemplificando dessa maneira, talvez dê para a gente entender melhor. Aquela paz que a gente aparentemente vivia, de repente ela é destruída, né? Então, isso aí é que Jesus quis colocar. Mas ele quis colocar por quê? No sentido de que, na maior parte das vezes, quando acontecem esses eventos na nossa vida, o que acontece conosco? Nós que só pensávamos em simplesmente viver a vida, de repente a gente começa a pensar, caramba, eu acho que tem aí algum significado nesse acontecimento. Ou se a gente se desespera, que acontece muitas vezes, o sofrimento, a gente vai lembrar da escola de evangelho, ou às vezes uma avó, uma tia que ensinou a gente a rezar, ou às vezes os pais, e de repente a gente sabe rezar novamente. Passamos, às vezes, anos sem rezar, e de repente a gente sabe rezar. Porque a dor é uma maravilha. A dor é um espetáculo para nos ensinar. E, infelizmente, por a gente ainda ser assim muito rude, a dor é que nos ensina. O amor, até que, né, uma vez ou outra ensina, mas a dor é uma professora
de primeira linha. Então, o que ele quer dizer com isso? Ao nós conhecermos Jesus, tudo na nossa vida muda. Mas, às vezes, as pessoas que estão junto conosco não conseguem entender isso. Então, aquela vida que era de paz, de repente, não é mais de paz. Porque as pessoas acham que a gente ficou estranho. Que nós, de repente, estamos nos interessando por coisas que nunca nos interessávamos. E, pior ainda, né? A gente começa a não gostar de coisas que a gente gostava anteriormente. Então, é uma espada. É uma mudança muito profunda, né? Então, essa espada, se a gente for olhar dessa maneira, a gente vai ver que não é alguma espada, na verdade, aquele instrumento de corte que se usava antigamente nas guerras, né? E depois tem uma outra colocação dele: aquele que tem será dado, daquele que não tem será tirado. Caramba! Quem tem ainda vai ter mais, e quem não tem vai ficar sem nada. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, a fé, né? Não tem como alguém ensinar a ter fé para uma outra pessoa. A fé é uma coisa muito pessoal. A fé é uma coisa que nós temos de acordo com a nossa caminhada, nessa encarnação e nas anteriores. Então é uma coisa pessoal. E se nós temos fé, quanto mais fé nós temos, mais a gente, não é adquirir, mais a gente consegue essa convicção de que existe sim algo ou alguém que cuida de nós, que olha por nós. E isso é uma coisa que nos ajuda na nossa caminhada como seres imortais. Na verdade, a gente tem a tendência, no primeiro momento, imaginar em termos materiais, né? Mas não é bem assim essa questão, né? Depois a gente vai ver que ele diz aqui: eu quero dar a este que me foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Isso aqui a gente pode relembrar, e é uma das parábolas que eu acho mais interessantes, que é a parábola do dono da vinha, né? Que vai durante todo o dia chamar pessoas para trabalhar, e ao final do dia ele fala lá com o capataz para pagar as pessoas e começar por aqueles que tinham chegado por último. E ele paga ao que chegou por último um valor, e quando chega a vez do que chegou primeiro, que começou a trabalhar primeiro, ele paga o mesmo valor, porque já tinham combinado com esse primeiro quanto ia pagar. É claro, né? Quem trabalhou o dia todo reclama: eu trabalhei 10 horas e vou receber o mesmo que o outro trabalhou só meia hora? Porque a gente volta sempre a pensar em termos materiais. Mas se a gente parar para pensar na nossa caminhada, eu acho que essa parábola é maravilhosa, porque pouco importa quanto tempo a gente vai estar encarnado. No momento que a gente encontra Jesus, a gente recebe o pagamento cheio, porque a partir dali tudo muda para nós. E quem já conheceu Jesus antes já recebeu tanto que o salário nem é importante mais. Então a gente vai ver que essa parábola, ela é muito, eu particularmente gosto muito dela. Depois ele fala aqui a respeito
quando ele manda os discípulos, né, visitarem várias cidades, e ele diz aqui: se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir desse lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés. Estranho, né? Uma coisa, Jesus falar assim, desprezar aquela aldeia, mas isso aqui ela tem a ver com uma colocação que ele faz também, que é bastante estranha, que ele fala para não dar pérolas aos porcos. Não dar pérolas aos porcos? Eu não sou espírita de berço, conheci a doutrina espírita uns 40 anos atrás aqui, na Centro Espírita Friburguense, e olha, muita gente deve ter ficado chateado comigo, porque depois que eu conheci a doutrina espírita, eu queria que todo mundo conhecesse. Que era uma coisa como se eu tivesse já preparado para aquilo, porque foi assim, como jogar gasolina no fogo. E muita gente deve ter ficado, o Roberto não para de falar disso, né? E é o quê? Adianta alguma coisa eu querer falar para pessoas que não querem ouvir, que não estão interessadas nisso? Não. Então, por isso que ele diz de não jogar pérolas aos porcos, porque cada um tem o seu momento, né? Todos nós que estamos aqui, viemos aqui porque a gente se interessa pela doutrina espírita, se interessa por saber coisas a respeito da doutrina espírita e, principalmente, posso dizer para vocês, o mais importante é nós conhecermos a doutrina espírita através dos ensinamentos de Kardec. Todas as outras possibilidades de conhecer a doutrina espírita, elas não são próprias, porque a gente vai conhecer opiniões de pessoas, vai conhecer colocações, às vezes, do mundo espiritual, que são opiniões também daqueles espíritos, porque todos os espíritos que escrevem de alguma maneira através de algum médium, eles estão trazendo a opinião deles, diferente dos espíritos que trouxeram os ensinamentos através de Kardec, porque eles trouxeram os ensinamentos, vamos dizer assim, direto da fonte, né? Porque Jesus, quando esteve entre nós, disse que mais tarde, em algum momento, haveria um esclarecimento adicional. Não é mudando nada, não. Um esclarecimento adicional para aquilo que ele colocava naquela época, né? E ele chamou isso de o espírito de verdade. Ou seja, as verdades que na época ele não pôde falar claramente para nós, porque nós não tínhamos ainda evolução nem intelectual e muito menos moral para conseguir entender aquilo que ele colocava para nós. Então precisou esperar alguns anos, né? Alguns séculos, para então a gente conseguir entender. E olha, o Livro dos Espíritos, ele também não foi escrito para os contemporâneos de Kardec. Porque muitas coisas, se a gente lê, a pessoa que lia naquela época tinha que ter muita fé, para poder aceitar aquilo que era colocado. Por quê? De lá para cá, e Kardec mesmo colocou a respeito disso, falando que a ciência, se mais no futuro conseguisse provar que aquilo que o mundo espiritual trazia, que a gente deveria procurar seguir a ciência. Mas, por incrível que pareça, em vez da ciência provar que a doutrina espírita, ou melhor dizendo, o Livro dos Espíritos, trazia informações que não eram
corretas, está cada vez mais comprovando que as experiências eram corretas. Hoje, né, a física quântica já comprova que tanto faz esse tecido aqui, como isso aqui, qualquer coisa que exista tem uma única origem, que Kardec passou para nós a informação do mundo espiritual, que era o fluido vital, né? O fluido universal, ou seja, todo o universo tem uma única matéria bastante sutil, mas que é a única matéria que forma tudo aquilo que a gente conhece. As variações dependem da aplicação. Então, no planeta Terra, devido ao estado de pouco adiantamento que nós temos, o fluido tem uma característica própria do planeta Terra, ligado a N coisas, mas principalmente a vibração que existe no planeta Terra. No outro planeta mais atrasado seria diferente também, no mais adiantado seria diferente também. Então, a gente acaba vendo que as colocações que foram trazidas pelo mundo espiritual no Livro dos Espíritos, elas continuam bastante atuais. Só que hoje a gente consegue entender de maneira diferente, né? Porque se a gente for imaginar, por exemplo, como é possível a gente entender, né, que existe uma outra dimensão que não é nem igual à nossa, é muito mais adiantada do que a nossa, onde vivem seres, mas só que eles não têm um corpo igual a nós. Eles vivem lá com outro tipo de corpo. Como é que é possível hoje em dia a gente entender? Hoje em dia já é menos difícil, mas ainda continua sendo bastante difícil. Mas essa é a parte, vamos dizer assim, intelectual. A parte moral é a filosofia de vida da doutrina espírita, né? Que traz para nós um ingrediente que faz parte da formação do universo, e é uma lei divina, que é a lei de causa e efeito, que quebra todos aqueles tabus que existiam. Não existe inferno. Também não existe céu, né? Aí a gente fica meio triste, porque de repente a gente gostaria de ir para o céu. Mas não existe inferno e não existe céu. Só existe causa e consequência. Que resolve todas aquelas dúvidas, todas aquelas perguntas que a gente tem, né? Quando a gente olha para aqueles que convivem conosco, que nós de repente temos uma condição de vida e os outros têm problemas, ou nós temos problemas e os outros não têm os mesmos problemas, parece uma coisa assim meio injusta, né? Então, justamente, a lei de causa e efeito e a imortalidade da alma, ou seja, nossa imortalidade como seres filhos de Deus, comprova e ajuda a gente a entender essas questões. Depois nós vamos ver que dentro dessas questões que algumas afirmações que Jesus fez, né, nós vamos ver que existe no Livro dos Espíritos uma questão a respeito da moral, que seria talvez ainda importante a gente colocar para nós. É a questão 627, aonde Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal,
funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então a gente vê, o que é essa lei de Deus? A lei de Deus, justamente, é a lei divina que estabelece várias coisas para o nosso bem. Não são regras que nós somos obrigados a seguir, não. São diretrizes que vão nos ajudar a viver melhor. Por isso que Jesus veio para relembrar essas diretrizes, né? Depois veio a doutrina espírita, mais uma vez, para relembrar essas diretrizes, porque são aquelas que vão nos ajudar a viver bem. Nós somos obrigados a seguir elas? Não. E aí já começa a complicar tudo. Porque aí fica muito difícil de entender um pai como Deus, que nos cria, mas dá liberdade total. A gente pode fazer o que quiser. E dá até uma característica que nos difere de todos os outros, de todas as outras criações que existem no planeta Terra. Porque todas as outras criações, os vegetais, os animais, não têm uma característica que nós temos, que é o livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que a gente vai fazer. E a gente usa muito o livre-arbítrio. Hoje de manhã, quando a gente acordou, a gente pensou assim, bom, hoje à tarde tem a reunião lá no Centro Espírita Friburguense. Eu, pelo menos, pensei, porque eu tinha que vir, né? Mas eu podia ter falado assim, o tempo está muito bonito. Eu vou ligar para a Ângela e vou falar assim, Ângela, eu não estou me sentindo muito bem e tal, e vou para a piscina. Né? É feito um patrão que falou com o empregado, quando o empregado foi trabalhar no outro dia de manhã, aí falou assim, você acredita na vida após a morte? Aí ele falou assim, por quê? Não, porque eu encontrei com o seu tio que você falou que tinha morrido ontem. Então muita gente vive dessa maneira, né? Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher, né? Eu mato a minha tia e não vou trabalhar. Mas ela continua viva. E isso acontece muito. A gente ri, mas acontece muito. Eu lido com quase 70, hoje em dia chama colaboradores, né? Não é funcionário nem empregado. Agora o sinônimo que se usa é colaborador. E vocês não acreditam a fantasia que eles têm para não ir trabalhar. Eu até fiz um desabafo no Facebook, porque infelizmente tem muitos médicos em Nova Friburgo que dão atestado médico sem critério nenhum. E aí eu coloquei lá, nesse desabafo que eu fiz, coloquei, olha, Jesus, quando esteve entre nós, disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu acho que o colaborador fazer isso, eu até aceito, porque são pessoas aí muito simples. Às vezes nem tiveram a oportunidade de estudar muito, né? Agora um médico, ele tem que pensar muito, porque é a oportunidade que ele está tendo, e vocês imaginam como ele deve ter se preparado no mundo espiritual para poder fazer esse trabalho, fazer uma coisa dessa, eu não consigo entender. Mas enfim, livre-arbítrio é isso. A gente faz o que quer, mas a colheita é obrigatória. E nem tem aquele negócio de eu não sabia. A lei brasileira, apesar de ser temporal, né? Logo no início diz ali, o desconhecimento da lei não isenta o cidadão de cumpri-la.
logo no início. É impressionante, né, que possa ter uma coisa dessa. Mas, enfim, vamos lá. Então, algumas coisas muito interessantes foram também colocadas na época, quando Jesus, após a vinda de Jesus, né, um divulgador dos mais importantes, se não o mais importante que se fala, foi Paulo de Tarso, né, que realmente foi eles colocam aqui um bandeirante do cristianismo. E ele diz, entre muitas coisas que ele diz, examinai tudo, mas só retém o que for bom. Não é a gente se isolar ou se excluir da realidade do dia a dia, não. É importante que a gente saiba as coisas boas e ruins. É importantíssimo. A gente tem que estar atualizado sempre. Ah, não, eu nem quero saber porque isso são coisas... Não, a gente não precisa assistir um programa que procura estender aquele problema e tal, mas se informar... Eu, ultimamente, não assisto notícia na televisão, mas eu olho na internet todas as manchetes para saber o que está acontecendo, né? A gente tem que estar atualizado. Então, e o que for bom, a gente guarda. O resto é bom descartar logo, né? Porque não vai contribuir em nada para a nossa melhora, né? Então, a gente vai ver que ele diz aqui ainda assim: torna-se o ser apto a escolher o próprio rumo ante as realidades materiais, movido não mais pelo automatismo vegetal ou pelo instinto animal, mas pela vontade soberana que o guiará entre o bem e o mal. Esse equilíbrio está muito difícil no momento. Mas é só a gente fazer aquilo que Jesus recomendou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Sempre que a gente ficar em dúvida se deve fazer uma coisa ou não, é só a gente pensar assim: eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se a resposta for não, é melhor deixar de lado. Eu trouxe aqui uma coisa interessante que foi falada porque... Achei interessante porque nós temos um problema muito grande que eu já vou passar para você. Mas a Madre Teresa de Calcutá, ela alerta todo cristão que o julgamento e o amor apontam direções divergentes. E ela diz assim: se você julga as pessoas, você não tem tempo de amá-las. E nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Nós olhamos para uma pessoa, a pessoa não teve nem tempo de abrir a boca e a gente já julgou. A gente analisa visualmente a pessoa e já conhece a pessoa profundamente, pelo menos é a impressão que a gente tem, né? Tanto é verdade que se a gente depois convive com essa pessoa, normalmente acontece: poxa, fulano, quando eu te conheci, eu não gostava de você, mas você é tão simpática, ou tão simpático, você é tão agradável, mas o primeiro julgamento é sempre, né? E às vezes a gente julga achando que é uma boa pessoa e aí também se espeta, né? Por isso que é difícil a gente andar naquele equilíbrio entre o bem e o mal. Porque não é o bem e o mal do outro, é o nosso, né? Quando era criança tinha aquelas revistinhas, hoje em dia eu acho que nem existe mais, e tinha lá o Pato Donald, que era um desmiolado e falava e tal, e de vez em quando aparecia de um lado um anjinho, do outro lado um diabinho, e aí, né, um falava, não faz, o outro, não faz, e tal.
Então, é isso. A gente tem que encontrar esse bem e o mal nosso. Não é julgar ninguém, não. O bem e o mal, nós é que vamos optar e vamos caminhar para podermos caminhar bem. E aí, nesse momento, é muito importante que a gente tenha em mente que Jesus, apesar de ter usado um organismo físico igual a esse que nós temos, ou talvez até um pouco mais rude do que esse que nós temos hoje, que são 2000 anos de evolução do organismo físico, né? Ele está sempre evoluindo também. Não olhar para Jesus como se ele fosse igual a nós. Não é, de maneira nenhuma. Ele é o Cristo terreno. Ele continua entre nós e é claro que ele está do nosso lado. Não diretamente, porque como todo bom administrador, né, ele tem os seus trabalhadores. São seres angelicais, se a gente pode colocar assim, que cuidam da humanidade de maneira geral. E é uma organização perfeita. E o mais importante que a gente tem que ter em mente é que nós temos também um ser que nos acompanha constantemente. Apesar de muitas vezes a gente não querer ouvir o que ele quer dizer, o que ele nos diz, mas ele nos acompanha constantemente. Mas para nós podermos ouvir perfeitamente o que ele nos diz, nós precisamos usar um recurso que é a prece. A prece é o recurso que a gente tem para poder se conectar com esse ser que está à nossa disposição. Imaginem vocês, ele está à nossa disposição sempre que nós precisarmos. Mas nós temos que fazer uma única coisa: pedir. Mas não pedir assim como a gente costuma pedir, já sabendo qual é a resposta que a gente quer. Pedir ajuda, pedir forças, pedir coragem para o nosso dia a dia. Agora, eu quero isso, quero aquilo, não é esse o trabalho desse ser, não. Ele está para nos ajudar a nós podermos caminhar com tranquilidade e fazermos aquilo que a gente veio fazer, que é o mais importante. E isso que nós viemos fazer, muitas vezes a gente passa uma existência toda aprendendo para fazer aquilo que nós viemos fazer, às vezes nos últimos momentos da nossa existência. Eu li hoje uma notícia na internet que me deixa sempre triste, porque o holandês lá, que foi primeiro-ministro da Holanda, e a mulher dele fizeram a eutanásia aos 93 anos de idade. Então, imagina, esse ser viveu durante 93 anos uma caminhada, às vezes, brilhante, para, vamos dizer assim, se acovardar nos últimos momentos. Não tem como, a gente fica arrepiado, porque é muito triste, é muito triste. É que na Holanda é autorizado, é permitido, né? Mas eu fiquei bastante... Morreram felizes de mão dada. Como se fosse possível uma coisa dessa. Quando acordar do outro lado, vai fazer que besteira. E possivelmente, né, vai levar algum tempo e vai sofrer muito antes de esse acordar, né? Mas então, é o livre-arbítrio. Deus permite, né? Mas que triste né? Se conhecesse a doutrina espírita... Gente, infelizmente,
Não é assim que funciona, né? A doutrina espírita ajuda muito, mas realmente também não é um remédio universal, não. Mas então, eu gostaria que fosse possível que nós todos pudéssemos fazer uma reflexão a respeito dessa estranha moral e cada um de nós encontrar uma resposta própria para si mesmo, né? Que é o mais importante. Muita paz a todos.